alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje mais um vídeo de entrevistas. Vocês me mandaram 1000 mensagens, 1000 comentários nos vídeos, querendo entender melhor essa operação, essa incorporação, entre aspas, aqui, entre o VGHF e o MGFF, né, o hedge fund da Valora e o fundo de fundos da Mogno, essa operação que de certa forma, começou lá em maio, né, quando a Valora comprou a Mogno e agora coloca essa proposta aí para os cotistas votarem se querem essa operação, se não querem. E vocês mandaram 1000 perguntas. Vale a pena vender agora e comprar depois? Vale a pena realizar lucro? Eu tenho prejuízo, o que eu faço, o que eu não faço? E aí eu falei, não, em vez de eu responder isso, vamos tentar marcar com o Vedrossi e vamos tentar conversar com ele, vamos ver se ele tem uma agenda, e ele teve muito gentilmente, de imediato, já respondeu e já concordou aqui com essa conversa, para a gente poder conversar sobre o ponto de vista da lógica da operação, do ponto de vista tanto de quem é cotista de um fundo, como quem é cotista do outro, por que só tem votação de um lado, por que não tem votação do outro, por que não foi feito de outro jeito, etc, 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 etc. E principalmente, como é que fica tratamento de imposto de renda, recolhimento de lucro e DARF para quem está no lucro, para quem está no prejuízo? Vai acumular prejuízo? Não vai? Vai carregar preço médio? Não vai? Etc, 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 etc. Então, em vez de eu falar isso, vamos trazer o Vedrossi aqui. Poxa, Vedrossi, brigadão aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo de gravar essa conversa aqui, essa entrevista, para a gente dar uma esclarecida aí nesse papo. Prazer, Nodi. Obrigado aí pelo espaço e oportunidade. Vamos lá, nosso trabalho é exatamente esse, poder fazer chegar o máximo de informação mais simples e direta possível, né, para todos os cotistas, para que possam tomar aí a melhor decisão para cada um. Uhum. E como você falou de forma direta, você é um cara direto, te conheço já de muito tempo, né? Como a gente estava falando antes de gravar aqui, gente, eu já conversei com o Vedrossi 312 vezes, mas nunca gravamos entrevista, né? Assim, a gente fala, troca ideia, troca zap. Eu tinha certeza que eu já tinha gravado, mas vamos lá. Exato, tudo que a gente já se fala há tanto tempo, etc. Então, assim, de forma bastante objetiva, quem é Alessandro Vedrossi? Eu sempre gosto de começar fazendo essa pergunta, porque, como eu brinco, para quem é do varejo, parece que vocês, gestores, é tudo filho de chocadeira, que não tem carreira, que nunca trabalhou em nenhum outro lugar, e que um dia acordou e resolveu montar uma gestora. Então, acho que é sempre bom a gente começar entendendo com quem que a gente está falando. Vedrossi, quem é o Vedrossi? Então, rapidinho, Alessandro Vedrossi, eu sou, em teoria, engenheiro civil de formação, politécnico. Tenho mestrado em Real Estate pela Poli também, que eu terminei em 2001, na verdade. Estou no mercado, esse aqui é meu 31º ano de mercado. Minha vida inteira foi mercado imobiliário, de investimento, financiamento imobiliário. Então, já trabalhei em incorporador, já trabalhei no que foi a maior securitizadora imobiliária do mundo, que era do Grupo General Motors. Trabalhei 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos no México, fiz securitização no Brasil, no Chile. Já trabalhei em obra lá atrás, odiei, quero ficar longe. E estou na Valora, na verdade, desde 2016, quando vim eu e o Varandas aqui para montar a área imobiliária. Eu já conhecia o Pegorini, que é meu sócio fundador e hoje CEO da gestora, desde, 98, 99, e eu estava com um projeto, eu e o Varandas, de poder montar alguma coisa na área imobiliária. A Valora era muito conhecida por crédito na época, acabou casando aí, né, os interesses, e, poxa, graças a Deus aí, os últimos 7, 8 anos foram maravilhosos. Como eu comentei outro dia, eu tenho sócios aqui que só tenho a agradecer. A gente tem um ambiente muito bom de trabalho, Valora, né, muito conhecida pela parte de crédito, e a gente toca aqui o imobiliário. E eu gosto sempre de brincar que a gente faz aqui a gestão cabelo branco. Embora eu não pinte meu cabelo, mas assim, eu já tô com quase 50, pô. Então, é isso, Nodi. Legal. E assim, como você falou, você, apesar de ser hoje para o varejo, né, a pessoa mais pública, digamos assim, mais vocal, que mais aparece, etc. Quando a gente fala de Valora, a Valora é muito mais do que você e o Varandas, né? Que são os mais conhecidos, assim. Hoje a Valora, assim, quanto tem sob gestão, como é que é o tamanho, qual é o tamanho da equipe e qual é o tamanho
da tua gestão, assim, da tua cesta hoje? Legal. Bom, a gente na Valora está com 15 bi e meio de reais sob gestão, né? Basicamente, a gente tem, além de imobiliário, que daí eu entro mais no detalhe, a gente tem uma área de fundos abertos, que basicamente são fundos que estão em plataforma, né? A gente tem uma estratégia D15, uma D90, uma D180, e previdenciário, a gente deve ter uns 5 bi nessa estratégia, um pouquinho mais de 5 bi. A gente tem agro, né? Que hoje deve estar com 1,5 bi mais ou menos, né? O carro-chefe de agro hoje é o Vegia, que é um fundo listado, que quem toca é o Grau. A gente tem uma área de estruturados, que são FDICs, quem toca é um outro sócio, que é o Sartori. A gente deve ter uns 2 bi nessa estratégia. A gente tem uma área de infra, que também está comigo, embora a gente tenha a Cris e a Sofia, que estão lá mais no dia a dia, mas eu do lado dos sócios também olho o infra, a gente está com 400 milhões. A gente tem uma área antiga de um fundo de private equity, que hoje está mais dormente, que tem 2 bi, e o resto, 4 bi e meio, tá? É imobiliário, que está comigo e com o Varandas, né? Então, para vocês terem ideia, né, esses 4 bi e meio, claro que vocês conhecem mais Vegir, Vegip, VGHF, e a gente lançou o Premium, né, há pouco tempo, que é um certificado, mas dentro desses 4 bi e meio, grandes números, eu tenho 3 bi e 100 de crédito, então basicamente CRIs, então a gente é bastante forte em CRIs. Eu tenho hoje mais ou menos uns 900 milhões em fundos imobiliários, sendo que dessa carteira eu tenho tantos líquidos quanto ilíquidos. Então, eu tenho fundos de desenvolvimento, coisas como essa. Eu tenho mais ou menos uns 100 milhões de equity, direto em cotas de SPE e coisas como essa. VGHF e o Premium fazem isso. Uns 50 milhões de ações, mais ou menos. E devo ter hoje uns 300 milhões de tijolo, que são fundos que vieram com a Mogno, tá bom? A gente está olhando agora de realmente inaugurar uma estratégia de tijolo, até saiu aí um fato relevante do BTG, que a gente assinou um acordo para poder comprar uns ativos do BC Fund, né? Mas aí é outra conversa para outro dia, isso aí vai vir dentro de um fundo novo, né? Mas basicamente, então, o que está com a gente no imobiliário hoje é 4 bi e meio, sendo que nosso grande carro-chefe é crédito, embora a gente tenha crescido cada vez mais com essa ideia do hedge fund ou do multi-estratégia, né, que hoje é o VGHF, o Valora Premium, né, que hoje é um veículo certificado, né, e a gente, na verdade, está propondo agora, a gente já fez, na verdade, a aquisição de todos os ativos do MGCR, que era o fundo de crédito da Mogno, né, que era um fundo menor, de 100 e poucos milhões, base de cotistas mais restrita, um pouco concentrada. Então, eu diria para vocês o seguinte, até comentando, você já falou, né? Quando a gente comprou a Mogno lá atrás, esse processo já estava na nossa cabeça. Então, não é que a gente está inventando agora. Né? Então, a gente primeiro fez o MGCR e deu tudo certo, e agora a gente está fazendo o mesmo caminho no MGFF. É porque essa compra, né, da Mogno pela Valora foi anunciada em maio, né? Eu lembro até que eu estava viajando quando bateu isso, assim. Mas assim, de maneira geral, isso, assim, quanto tempo levou essa negociação? Ou foi assim, você ligou para o Caldeira, vou fazer um Pix aí, você me transfere a Mogno e depois a gente vê o que faz? Na verdade, assim, a gente teve uma conversa com a Mogno, talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eles tiveram, na época, a saída de alguns dos sócios. A coisa acabou não andando. E aí, a bem da realidade, a gente, no começo desse ano, começou a olhar um pouco a indústria e percebeu que, assim, alguns fundos que ficaram estagnados, né, com uma dificuldade de crescer. Né? E a bem da realidade é que essa é a verdade tanto para o MGCR como para o MGFF. Né? Nisso, então, basicamente, eu e o Pegorini, a gente foi almoçar com o Caldeira e com o Oswaldo, que o Oswaldo estava mais no dia a dia. E aí eu acho que o que ele já estava em conversas, tá, com outra casa ou com outras casas. Porém, acho que eles gostaram da nossa proposta, é que a gente falou o seguinte, olha, vamos separar duas coisas aqui.
Primeiro, sim, a gente tem interesse, porque, de novo, a gente vai trazer mais ativos sob gestão para dentro, então, no final do dia, é um crescimento inorgânico. Porém, acho que mais importante do que isso, eu acho que a gente tem uma solução inteligente para gerar valor para os seus cotistas, que, na nossa visão, estão meio estagnados com esses fundos com pouca liquidez, um tamanho pequeno, né? Que era justamente a ideia de trazer esses fundos para dentro do VGHF. Não via incorporação, mas da maneira que a gente está fazendo. Então, a realidade é que a gente estudou esse assunto por bastante tempo para poder trazer a ideia, né? Eu tinha um desafio grande na questão de o ativo ser fundos imobiliários. Quando o ativo era CRI, é muito fácil, porque CRI você trada na CETIP. E aí, o que eu fiz na época? Então, primeiro, então, a gente fez isso, né? Tanto que a gente tinha esse processo, inclusive parte da aquisição estava vinculada ao processo do MGCR dar certo, porque no limite o MGFF é grande, era um FOF, a gente ia buscar outros caminhos para crescer, só que aí no MGCR a gente fez, e eu inclusive comprei fundos imobiliários no MGCR, para pouco, mas comprei para garantir que quando a gente fizesse esse processo ia dar tudo certo. Deu tudo certo no MGCR, foi super bem, e a gente falou assim, bom, legal, agora eu consigo fazer isso no MGFF. Né? Então, qual que é a nossa visão um pouco? MGFF é um fundo de... Até se você quiser mostrar, tem um material lá que é exatamente, legal. Eu vou até pedir para você ir para o slide 2, Vamos que eu lá. acho que é interessante isso. Né? Então, qual que é o ponto importante aqui? O MGFF é um fundo aí de mais ou menos 600 e poucos milhões, que estava, né, tradando aí, quando a gente anunciou essa oportunidade aqui, esse movimento, estava tradando com mais ou menos 10% de desconto em relação a patrimonial, tá bom? E é até interessante ver, eu vou mostrar depois que o histórico até é pior do que isso, né? Porque ele tradou com desconto bem maior, né? Basicamente, ele tá tradando com. Ele tá negociando com desconto basicamente desde da pandemia, assim. Acho que teve uma épocazinha que ele meio empatou ali ao par, mas. Esse é o problema dos FOF. Eu sempre sustentou. falo o seguinte, assim, o FOF ele é um produto extremamente betado, né, em relação ao IFIX. Só que o problema é o seguinte, né? Quando o mercado sobe, o beta é, sei lá, 1,5, 2. Quando o mercado cai, o beta é 3, 4. Aí é um problema isso de FOF, sabe? E por quê? Né? Então, isso aqui eu vou tentar simplificar essa explicação, mas é o seguinte. Legal, ele tem hoje o fundo, 80% da carteira dentro, então são os ativos lá dentro, que estão negociados abaixo do valor patrimonial respectivo desses fundos. Né? Portanto, você fala assim, putz, legal, tem oportunidade de ganho. Né? Um pouco aquela discussão do duplo desconto, né? De FOF e tal. Porém, tem uma questão aqui, que é esse gráfico da direita, Nodi, que é o seguinte, 94% da carteira do MGFF está com preço de aquisição médio, né? Bem acima de mercado. Portanto, o que acontece? Mesmo se o fundo subir, se eu tiver acima do preço de aquisição, abaixo do preço de aquisição, a hora que eu vender, eu tenho prejuízo caixa e atrapalho os dividendos. Isso faz com que as carteiras dos FOFs tenham dificuldade de transacionar. E por isso elas ficam mais presas. Então, ele é ele é pesado, ele é difícil de transacionar. Né? E o que a gente está fazendo com essa ideia, né, que não é incorporação? Se você incorpora um fundo, você herda o preço médio de aquisição dos ativos. Não sei se você sabia disso, mas isso acontece. Então, se eu incorporasse, né? Claro, se eu fosse incorporar, eu teria que chamar uma assembleia no VGHF. O VGHF tem, sei lá, hoje 300 mil cotistas. Ia me dar trabalho, mas ok, porque eu acho que é accretive, mas o ponto não é esse. O meu problema não é esse. O meu problema qual é? Herdar esse preço médio alto. Se eu herdar o preço médio alto, eu vou ficar preso do mesmo jeito. Então, a maneira que a gente... Você vai carregar o problema, né? Você vai carregar o problema, entendeu? Então, a maneira que a gente está fazendo, eu passo a régua e o meu preço de aquisição médio é o preço de mercado hoje. Né? Então, para te dar um exemplo, digamos que, só para falar um fundo famoso, Canip, tá bom? Canip hoje, deixa eu olhar na minha tela aqui, Canip hoje fechou R$ 92,20.
Digamos que o fundo tivesse comprado o Canip a R$100, o que é possível. Tá bom? Legal. Eu iria herdar Canip a 100, mesmo se o Canip voltasse a 95, se eu vendesse, eu ia ter prejuízo caixa e atrapalhar dividendos. Da maneira que a gente está fazendo, eu vou trazer Canip a 92,20, ok? Se o Canip for a 95, eu vendo, tenho R$2 e pouco de lucro e distribuo dividendo para os cotistas. Isso é maravilhoso para todo mundo. Então, isso é bom para o cotista do VGHF, que está comprando uma carteira grande a mercado, que está com desconto em relação ao patrimonial, correto? Porque essa é a realidade. Agora que eu estou comprando o patrimonial do MGFF, eu estou comprando vários ativos com desconto em relação às suas respectivas patrimoniais. Sim, que é esse gráfico aqui à esquerda, né? Exato, que é esse gráfico à esquerda, correto? E para o cotista do MGFF, de novo, né? Aí se você quiser pular 2 aqui, para eu poder mostrar, porque eu acho que isso é muito legal, né? Primeiro ponto, eu vou pagar prêmio em relação ao mercado, né? Portanto, o cotista está enfiando dinheiro no bolso, se quiser, na cabeça, né? Além disso, cara, eu peguei alguns indicadores de ambos os fundos para convencer o cotista a ficar. Mas se ele não quiser ficar, o VGHF tem liquidez para ele sair, certo? Sim. Mas o que é legal aqui? Primeiro, VGHF, e olha, eu estou em período de silêncio do VGHF, só para deixar claro, porque a gente acabou de aprovar uma oferta, você deve ter visto isso, justamente para poder fazer essa transação. Então, estou em período de silêncio. Mas o que é interessante você ver aqui? VGHF, na média, desde do começo dele, que foi março de 21, quando começou, até setembro, tradou com ágio médio de 4%. MGFF, nesse mesmo período, deságio médio de 14%. Sim. Dividend yield médio do VGHF desde o começo, 16%, 16,3%. Do MGFF, dividend yield médio, 9% nesse período. Ou seja, o VGHF pagou, na média, 700 basis points a mais de dividendo líquido no bolso do cotista. Ok? Retorno total, peguei o mesmo período, e só que o que foi? Dividendos mais apreciação ou depreciação, desvalorização ou valorização da cota patrimonial. Sim. Retorno total do VGHF, quase 45%. Do MGFF, 5,6%. Isso não é o ano, é o todo. Né? Ou seja, o retorno do VGHF foi 8 vezes maior. Liquidez, VGHF trade quase 3 vezes mais. E, por último, peguei uma medida de volatilidade, que para mim é uma medida de risco, tudo bem? Clássica de risco, né? Até porque eu acho que um hedge fund, como o VGHF, tem mais risco que o VGIR e VGIP. Isso é verdade. Porque VGIR e VGIP são fundos de crédito, de CRI só. Agora, não tem mais risco que FOF. Eu acho que são bichos diferentes. E está aqui provado que a volatilidade dele é 1,5 vezes menor. Para mim, isso aqui, eu estou pagando ágio, entregando um fundo que, nesses comparativos, claramente é melhor. Agora, então, meu ponto é, cotista, aprove e fique no VGHF. Faz todo sentido. Agora, se não quiser, aprova e venda no dia seguinte. Tá tudo certo. Vende. Porque você vai ganhar dinheiro, você vai ter lucro, né? Ou, quer dizer, você vai ter lucro em relação à sua posição anterior de mercado, porque daí eu não estou discutindo o preço médio dele, que ele adquiriu, a gente vai conversar disso depois. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, né? Se essa assembleia não for aprovada, o que vai acontecer com o MGFF? Vai voltar para o que estava antes. Porque ele subiu... A hora que a gente falou que ia fazer isso, ele subiu 5% no dia seguinte. Sim. Assim, só para poder, de repente, explicar, fazer aqui um glossáriozinho rápido, quando o Vedrossi disse que os FOFs são betados, foi a expressão que ele usou, ele está se referindo ao que é chamado beta de investimentos. O que ele quis dizer foi que quando o IFIX sobe, quando o mercado sobe, FOFs geralmente sobem mais, eles têm um beta alto. Quando o IFIX cai, os FOFs caem mais, mas o que ele está dizendo é que quando sobe mais, mas quando cai muito mais. É isso que ele quer dizer. Exato. Que tem um beta de 1,5, quer dizer que quando o IFIX sobe 1%, um FOF, em média, vai subir 1,5%, se o IFIX subir 10%, o FOF vai subir 15%, mas quando o IFIX cai os mesmos 10%, o FOF vai cair 20%, 30%. Por isso,
E aí uma coisa encaixa com a outra, essa volatilidade a mais do que o VGHF, que teoricamente tem um portfólio mais equilibrado. Ele não é só FOF, ele pode jogar em outras classes e tentar dar uma neutralizada. É isso? É mais ou menos isso? É isso. Na verdade, o fato do VGHF ter um mandato muito mais amplo faz com que, por exemplo, eu já tive dentro do VGHF de fundos imobiliários 15% do PL, 25%, 20%. Por quê? Porque eu vou vendendo, eu consigo ser muito mais ágil. Então, quando eu olho, por exemplo, essa história dos preços médios, o VGHF tem o contrário. Se não me engano, é tipo 10% só está com preço de tela hoje abaixo do preço médio de aquisição. O resto, não. Então, a gente gira muito a carteira, entendeu? Então, acho que esse é o ponto importante. E que, na verdade, o conceito do FOF era justamente esse, né? Só que a verdade é o seguinte, os FOFs, com essa história do pessoal ficar preocupado com distribuição de dividendos, acaba atrapalhando a gestão de um FOF puro, entendeu? Sim. E aí a minha decisão aqui foi o seguinte, gente, vamos lá, eu tenho dois caminhos, né? Esse MGFF ele não vai ficar como está, ele não vai ficar desse tamanho. Ou eu vou crescer esse fundo para poder dar mais liquidez para os cotistas e vou ter um FOF, ou não, eu vou fazer um movimento dentro do VGHF. De verdade, gente, né? Para Valora, tanto faz ter dois fundos. A gente vai ganhar a mesma coisa, entendeu? Eu realmente acredito que isso é melhor para o cotista do MGFF. Eu realmente acredito que eu estou acelerando o ganho para o cotista, entendeu? E, de novo, gente, no limite, eu gosto de FOF, tudo bem, vote a favor, venda, vai lá e compra outro FOF, não tem problema nenhum, tem um monte de outros FOFs no mercado. Embora eu, Vedrossi, ache, né, cada vez mais, que a grande sacada do FOF é um play de ganho de capital na volatilidade das cotas. E acho que ele ser dentro de um fundo imobiliário atrapalha, entendeu? Então, eu acho o seguinte, um veículo muito bom de você fazer isso são os hedge funds, os multi-estratégias, né? Que a gente foi pioneiro, legal, hoje já tem vários, né? Casas, inclusive, como a Kinea fazendo, PTG fazendo, né? Então, isso é muito legal, né? Nosso FOF, nosso hedge fund é um dos maiores no mercado, com esse processo aqui de aquisição do MGFF deve crescer muito mais, né? Se for aprovado, obviamente. Mas isso que a gente quer, né? Quer dizer, na minha visão, nosso grande viés de crescimento sempre foi dentro do hedge fund, entendeu? Essa é a minha cabeça. Tá? E, assim, agora para a gente tentar esmiuçar essa operação, exatamente para ela não ser uma incorporação clássica, digamos assim, porque quando a gente pensa, por isso, até no começo do vídeo eu usei incorporação entre aspas, porque no final vai parecer isso, mas o meio do caminho não é, né? Não é uma incorporação como RBVA incorporou SAAG, como FXC incorporou o BTCR, virou BTCI, etc. Não é a incorporação no sentido clássico, no sentido oficial da palavra, digamos assim. Só para ter certeza que eu entendi, digamos assim. É como se o VGHF estivesse fazendo uma emissão de cotas, e quem vai subscrever essa emissão não vai ser um investidor pessoa física, não vou ser eu e você, não vai ser quem está assistindo, vai ser o MGFF que vai comprar essas cotas, subscrever essas cotas, só que em vez de ele pagar isso em dinheiro, em vez de ele pagar isso em cash, ele vai pagar com os próprios ativos. E aí, digamos assim, por um dia, digamos assim, ou alguns dias, assim, mas por um momento estreito de tempo, digamos assim, o MGFF vai ser 100% portfólio, ele vai ser um FOF de um fundo só, porque ele vai ficar ali com cotas do VGHF ali por um dia, ou dois, ou três, ou uma semana, um pouco mais, porque daí tem um processo de liquidação, sim. Né? Mas, Diego, então, verdade, por um momento, mas faz? Não é para carregar essa posição, isso eu quero dizer. Você vai parar de vender, você para de negociar o MGFF, e aí sim o fundo fica 100% com cotas de VGHF, mais um pouco de dinheiro, que é justamente o dinheiro que vai ser utilizado para poder pagar os impostos de renda na fonte, a gente vai falar disso depois. Sim. O resto é distribuído aos cotistas, né? Então, o cotista vai receber cota mais um pouco de dinheiro,
E aí, depois que você faz, você simplesmente distribui as cotas de VGHF e liquida o fundo. Uhum. Ponto. Ou seja, Tá? é a chamada liquidação no físico, como a gente chama no jargão, né? E por que a gente não fez a incorporação? Um ponto importante. Porque se eu fizesse a incorporação, eu herdaria o preço médio dos ativos. Uhum. E aí eu não teria, né, a vantagem deste movimento que a gente está fazendo. E aí eu não faria, porque daí eu acho que não seria bom para ninguém. Porque daí eu traria o problema para dentro do VGHF, entendeu? Aí acho que não seria legal. Então, a maneira que a gente está fazendo, e de novo, eu não tenho dúvida disso, né? A gente aqui está inaugurando, né, alguns movimentos na indústria, né? E quando a gente fez o MGCR e algumas outras gestoras estão fazendo a mesma coisa que a gente, do mesmo jeito, tá? E agora a gente está fazendo dentro com o FOF. E a verdade é o seguinte, eu acho que isso vai abrir espaço para que você tenha a consolidação de FOFs, etc. Porque esse problema do preço médio, o Nod, ele é complexo. Para ser bem sincero, ele é muito complexo. Tá? Sim, não, sem dúvida, sim. Porque então o MGFF ele vai subscrever essas cotas a preço de mercado, a preço de tela. Vai entrar lá no home broker, vai ver qual é o preço dos ativos do MGFF. Então, como você falou, Canip, se comprou a 100, mas hoje está 92,20, se essa transação estiver sendo executada hoje, você estaria executando com o fundo pagando, comprando cotas do VGHF, pagando com 1.000 cotas de Canip a 92,20, que vai dar R$92.200. É isso aí. Exatamente. Então, quer dizer, o prejuízo que o Mogno tem em carteira, digamos assim, que deixava ele pesado, sem poder mexer, etc., o VGHF vai receber ele a preço de mercado. Então, digamos, desconsiderando que, claro, a abertura sempre abre 1% acima, 0,5% abaixo, mas, teoricamente, se o VGHF quiser, ele pega aquelas cotas, vende ela no mercado e faz tudo em dinheiro no dia seguinte, na verdade, pagar imposto de renda, sem nada. Sim, vamos lá. O que eu posso te falar é o seguinte. Desse portfólio do MGFF, eu diria que mais ou menos metade tem liquidez em 30 dias. Isso se eu não considerar block trade. Tá? Então, digamos, se eu quisesse liquidar os ativos, tem coisa lá que eu não gosto. E tem coisa lá que eu vou mudar. Até porque, vamos lá, né? O VGHF tem 20% a 25% de fundos imobiliários. A hora que eu trouxer isso aqui para dentro, vai ter 35%. Então, vai voltar a ser 20% e 25%. Bom, então, eu já tenho um plano de ação para poder fazer esse processo. Ponto. Claro. Então, para deixar claro. E sim, a gente já tenho tudo para fazer. Então, mas o ponto interessante é exatamente esse. Ou seja, a gente tem aí mais da metade do fundo hoje, na verdade dá mais de 300 milhões, é mais da metade do fundo, tem liquidez em 30 dias, entendeu? Então é um movimento que você consegue fazer relativamente rápido, entendeu? Sim. Então esse é o processo que a gente quer fazer. Então, o que acontece é o seguinte, digamos que eu quisesse, né, você poderia fazer o seguinte, o MGFF passa e vende todos os ativos dele, certo? Põe dinheiro para dentro. Põe dinheiro para dentro. E aí no dia seguinte, que é no dia seguinte, só que ele ia demorar, sei lá, 6 meses para vender tudo. E a verdade é o seguinte, ele ia ficar sem distribuir dividendo por 6 meses. Sim, ia matar o dividendo todo. Né? E aí pegava o dinheiro e comprava a oferta. Né? Essa maneira é uma maneira, na minha visão, mais inteligente da gente resolver essa questão. Né? E o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está fazendo uma oferta maior, porque a gente vai fazer isso aí, já foi aprovado lá, eu não posso falar da oferta, mas já saiu a consulta formal. Então, aí, se tiver informação da oferta, é isso. Então, assim, a gente fez o MGCR. Então, assim, a mesma coisa que foi feita no MGCR será feita aqui. Né? E, assim, foi super sucesso do MGCR. Né? Antes da gente entrar na questão de imposto de renda, eu só queria pedir a quem está assistindo. Gente, tem gestor que, quando está em período de silêncio, não responde nem o WhatsApp. Ele fica todo receoso de, eu posso falar isso? Não pode. Tem gestor que
por regra de administrador, etc., não responde nem do outro fundo, que dirá do mesmo fundo que a gente está fazendo a oferta, que está em período de silêncio. Assim, já quero reconhecer aqui publicamente, o Vedros está muito tranquilo de falar aqui, etc. Peço que vocês reconheçam nos comentários aqui, deem o like, porque assim, às vezes a gente pede, assim, a gente tenta marcar uma entrevista com outro gestor para falar de um outro fundo que não é nem o que está fazendo oferta. E o gestor fala assim, pô, não, mas eu estou em oferta sobre o fundo tal. Aí às vezes eu falo assim, mas você está sempre em silêncio por algum fundo, eu não consigo nunca. Na verdade, assim, marcar contigo. A verdade é que tudo que eu estou falando do VGHF é público, então tudo bem, entendeu? Assim, isso. Tem gestor que fica com receio até de mandar informação pública, de gravar entrevista, assim. Quero reconhecer aqui muito você ter essa tranquilidade de conversar e sobre o fundo que está em pleno silêncio. Não é assim, você está fazendo oferta de VG e a gente está falando de VGHF. Não tem muito gestor ou administrador, também precisa reconhecer que muitas vezes o gestor quer e o administrador não quer. Você sabe como é que é isso. Bom, agora vamos lá. Sobre questão de imposto de renda da pessoa física, certo? Que aí é o que dá nó na cabeça das pessoas. Porque se essa operação, se essa movimentação toda for aprovada, né, os cotistas vão ter que mandar para o BTG, né, que é o administrador, o seu preço médio de aquisição para apuração de imposto de renda, etc. Então, vamos separar em dois grandes universos. Primeiro, quem está com lucro? Ou seja, quem hoje tem preço médio de aquisição do MGFF abaixo do preço que está de mercado hoje. O que vai acontecer com esse investidor? O que vai acontecer com essa investidora? Claro, ela deve mandar, né? Depois a gente vai falar se não mandar o que vai acontecer, mas vamos em condições normais de temperatura e pressão, a pessoa tem que mandar as informações para o BTG. E aí, o que vai acontecer de recolhimento de imposto? O BTG vai mandar um DARF para a pessoa pagar? O BTG já vai descontar? Como é que vai ser esse cálculo? Na verdade, o que é feito, né? Bom, deixando claro, se você não mandar a informação, o que o administrador vai assumir? Que você comprou no momento de baixa do mercado. Então, ele vai olhar o histórico, vai olhar o seguinte, qual foi o mínimo do valor da cota desse fundo? R$50, por hipótese. Então, ele vai assumir que você comprou por R$50, porque esse é o mais conservador, correto? Certo. Do lado dele, certo? Ou seja, turma, informem. É importante informar, tá bom? Primeiro ponto é esse, né? É obrigação do administrador recolher este ganho na fonte, tá bom? Então, o que ele vai fazer, né? Não é você que vai pagar um DARF, você é cotista. Então, o que a gente faz? Na verdade, isso foi feito também no MGCR. Tudo terá cotas mais alguma coisa em dinheiro. Então, você tem esse ajuste. Para que esse dinheiro? Justamente para poder pagar o imposto de renda de quem precisa pagar o imposto de renda. E quem não precisa, recebe o dinheiro. Tudo bem? É tão simples quanto isso. Tá bom? Então é isso. Tá bom? Então vamos lá. A gente está fazendo essa transação a R$72, não é isso? 72, alguma coisa do MGFF. 7286. É isso. Tá? Então, digamos que o cara tenha comprado por R$60. Tá bom? O cara tem R$12 de lucro, tem que pagar 20%, é R$2,50. Então, basicamente é isso. Né? Então, ele vai ter este valor retido na fonte, tá bom? E vai receber a diferença em cotas. Então, todo mundo vai receber cota mais um pouco de dinheiro. É isso, tá bom? O que acontece? De novo, eu não sou advogado tributarista. Eu não sou contador, eu sou engenheiro, já falei. Né? Agora, sim, isso aqui, pagar DARF, é igual pagar DARF quando você tem lucro, depois você pode ter prejuízo, e aí você faz declaração anual e pode netar uma coisa com outra.
ponto. É um trabalho, entendeu? É o trabalho de cada um. Só que aqui a diferença é que pagou a DARF e recolheu na fonte, e o BTG manda dizendo, ó, tá pago, você pagou tanto de imposto nessa operação, tá bom? Então, tá claro em quem tem lucro? Então vamos lá. Então, quem tem lucro? Ou seja, hoje o Mogno está 67,70, mas na verdade a operação não vai ser feita pelo valor de mercado do Mogno, vai ser feito em cima do valor patrimonial dele no 7286. Perfeito. Tá. Então, se a pessoa comprou a R$60, digamos assim, vai ter então esse lucro de 12 quebradinhos por cota, né? Digamos assim, tudo isso multiplicado pelo número de cotas da pessoa, etc, etc. E aí, então, ela vai receber cotas do VGHF, 7 cotas e quebradinho, né? Aquele que está ali no PDF, menos um descontinho ali, porque também o valor, menos a relação de troca é R$2,50. toda quebrada, É isso, é menos toda quebrada, R$2,50. vai É isso. menos R$2,50 por cota, que aí ela então vai lançar isso na declaração de imposto de renda dela, como DARF paga. se ela tivesse vendido as cotas a R$ 72,86. Exatamente. Então, ela vendeu as cotas a R$ 72,86, certo? E comprou as novas cotas do VGHF a R$ 9,29. Sim, que é 9,19 mais 10 centavos, que é... Deixa eu Tá compartilhar aqui o PDF, só para as pessoas entenderem de isso. onde que a gente está olhando esses valores. É isso. Aqui o 72,86 é o preço de, entre aspas, venda das cotas do Mogno, e que a pessoa comprou, a pessoa vai comprar a 9,29. As cotas que entrarem do VGHF vão entrar a 9,29. Então, ela vai ter um imposto de renda... Vai ter um imposto de renda recolhido, que já vai ser recolhido pelo BTG, então ninguém tem que pagar DARF, etc. Então, digamos assim, no levantamento mês a mês ali da pessoa, etc., essa operação não entra, mas depois vai entrar lá na declaração de imposto de renda que ela teve lucro em dezembro, né? Essa operação, isso não vai ser operacionalizado agora em novembro, vai ser operacionalizado em dezembro, né? Vai ser em dezembro, sim. Exato. E aí, na declaração de imposto de renda, ela bota esse valor e, vamos dizer, a própria declaração já vai calcular, etc. Já faz lá o que tem que fazer, exatamente. Tá. Exatamente. E agora, ao contrário, quem tem preço de aquisição de MGFF a R$100, R$90, R$80, o que acontece com essa pessoa? Vou te dar, assim, e aí acho importante citar duas questões, né? A primeira delas é que você sabe que fundo imobiliário, nesse tipo de transação, ele acaba sendo tributado como pessoa física, certo? Sim. É do mesmo jeito. Né? E a gente tem fundos imobiliários que tinham MGCR, tá bom? E que tiveram prejuízo, né? Prejuízo nesse negócio, ok? Sim. Porque tinham comprado MGCR mais caro, a relação de troca patrimonial caiu, então teve. Então a gente tem esse caso dentro de casa, fundo imobiliário. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, a gente também consultou tributaristas para poder entender a visão, mas você sabe como é que é, a tributarista fala com N disclaimers, né? Mas vamos lá. Eu acho que a discussão aqui ela é análoga, né? Porém, qual que é a maneira que a gente está fazendo e a maneira que a gente enxerga que faz mais sentido, né? Você trazer um novo preço médio de aquisição do VGHF, então você vai ter que fazer conta. Então você vai ter que, em vez de fazer a conta, né, R$ 72,86, certo? Dividido pelo fator de troca, dá R$ 9,29. Tudo bem? Digamos que você tenha pago R$ 100, por hipótese. Você vai pegar R$ 100, dividir pelo fator de troca. Tá bom? Deu R$ 11. Eu não sei. Aí você vai dizer o seguinte, eu comprei VGHF por R$ 11. Tá. No primeiro momento você não faz nada, mas você vai ter VGHF por R$ 11. Aí você vendeu o VGHF por R$ 9,50, por hipótese. Tudo bem? Aí você teve um prejuízo, e aí você pode, nesse momento, compensar esse prejuízo com outros ganhos. Tá. Então, para quem está em prejuízo,
do ponto de vista tributário, o que está acontecendo é como se fosse quase uma incorporação clássica, digamos assim, que você está carregando o teu preço de aquisição. Então, para quem está no prejuízo, se ele comprou 1.000 cotas de Mogno a R$100 lá atrás, então ele tem um preço de aquisição de R$100 mil, ele vai ter um preço de aquisição de VGHF de R$100 mil, e aí faz o cálculo do PM pela quantidade de cotas que ele tem na mão. É isso aí. Antes eu tinha tantas cotas. Só que qual que é a diferença? Vai vir um pouquinho de dinheiro. Então ele vai ter que fazer esse ajuste desse pouquinho de dinheiro. Mas é pouco dinheiro, assim. É verdade. É isso. Acabou. Entendeu? Sim, mas assim, o dinheiro é mais pelo arredondamento, porque tudo é 7,84 cotas. Então. É isso, exatamente. Então, tudo vai dar quebrado. Mas no final do dia é exatamente isso. Aí ele vai estar com preço de aquisição, obviamente, né? Se ele tem um prejuízo na cota 72,86, obviamente ele vai vir mais caro do que o 9,29, certo? Sim. Por definição. Né? Então ele vai ter VGHF com preço médio de aquisição de R$10, de, sei lá, não sei, R$10,50, não importa. Que se ele carregar o VGHF pro resto da vida, nada acontece. Se ele quiser falar, putz, espera aí, ó, consigo aqui usar isso aqui, tá, vende. Né? Vai ter um prejuízo e ele pode jogar com outros ganhos. É isso. Tá? Então, a gente está tratando... E assim, a gente, nos nossos fundos imobiliários, junto com os nossos administradores, a gente está tratando desta maneira, só para você entender. Tá. Então, digamos, é algo que vocês estão fazendo em casa, digamos assim. Você não está só... Você não está só ensinando, você está fazendo isso com teus próprios fundos. Vou deixar claro, eu não sou advogado tributarista, isso é uma responsabilidade do próprio cotista, né? Se o cotista tiver dúvida, é melhor conversar com alguém especializado, né? Mas assim, nossa visão é isso que a gente tem feito e estamos assim, bastante tranquilos em relação a isso, entendeu? Então, a gente não enxerga diferença no tratamento do que você mesmo disse de uma incorporação, entendeu? Então, quer dizer, para quem está com preço médio acima de 70, mas de qualquer forma essa pessoa tem que mandar as notas de corretagem, porque senão o BDG ele vai recolher. Bom, exatamente. Então, mande as notas, fala, tá aqui. O cara vai falar assim, bom, então beleza, você não precisou recolher nada, eu vou te dar cotas mais dinheiro. Pronto. Entendeu? Resolveu. Então, digamos, não tem nenhum público que tanto faz mandar a nota de corretagem, a menos alguém que tenha comprado no preço mínimo do mínimo lá na Bacia das Almas. Sim, a não ser que você tenha comprado na mínima histórica, mande. No fiofó da mosca, digamos assim, para a gente usar um termo aqui, aprovado pelo horário, assim, o termo aprovado pelo horário, para quem comprou no fiofó da mosca, teoricamente não faria diferença. Como ninguém comprou no fiofó da mosca, ou comprou uma cota, mas não comprou a outra, comprou a outra, exatamente. Então, assim, na prática, não tem nenhum público que a gente possa, por conclusão, digamos assim, falar o seguinte, não, você não precisa mandar porque XYZ. Não, na verdade, quem não mandar se ferra. Nós recomendamos fortemente que todos mandem sim, porque vai ser em benefício do próprio cotista. Sim. Não tem ninguém que vai se prejudicar. Não, pelo contrário. Ele vai ser beneficiado. Ponto. Exato. Não mandar é que é prejuízo, digamos assim, é custo de imposto de renda à toa. E aí não tem jeito, porque o administrador não tem como ter essa informação. Não, ele não tem. O administrador, para quem não sabe, o administrador não tem como saber se eu entrar aqui amanhã e vender no home broker, sei lá que fundo, a sei lá que preço, o administrador não tem essa informação, não tem. E eu vou te falar, a gente já liquidou, a gente tinha um fundo imobiliário lá atrás, nosso primeiro fundo, que era CETIPado, inclusive, ele foi feito em 2017, fundo pequenininho, tal, papapá. A gente liquidou esse fundo, porque esse fundo era para ter começo, meio e fim, e quando a gente foi liquidar, teve que fazer isso, teve jeito. E naquele caso, inclusive, era um fundo que a gente amortizava. Chegou no final, na época era Oliveira Trust, falou assim, ó, se amortiza até R$10, vai, pronto, era 100. Ou 1.000, começou em 1.000, vai. Então, se amortiza até R$20. Daqui para frente, a gente vai ter que pegar todo mundo para saber quanto é que o cara comprou. E olha, era um fundo que nem negociava em bolsa, hein? Né? Mas não tem jeito. Então, aqui, imagina só um fundo negociado em bolsa, é impossível o administrador ter essa informação. E ainda aqui, papo meio
fora de pauta, digamos assim. Antigamente, o entendimento da Receita era que o administrador tinha que cobrar contra zero, né? Ou seja, hoje os administradores já botam contra o mínimo, mas isso é um entendimento relativamente recente. Teve uma discussão, né? Dessa vez teve uma discussão, daí eu falei, cara, não, aí também não dá. Então vamos discutir a mínima histórica, ponto. Né? E a gente conseguiu, e a Receita tem essa visão também, tá tudo certo. Mas se pegar liquidações antigas de fundos antigos, aqueles fundos monoimóveis, antigões, antigos, o administrador botava, se não mandar nota de corretagem, todo o valor da liquidação eu vou tomar como ganho de capital e vai comer 20%, ou seja, vai tomar contra. Isso é uma informação. Zero. Vamos lá, todo mundo tem essa informação no imposto de renda, certo? Todo mundo tem essa informação. Hoje em dia, essas plataformas, poxa, o nível de informação que você tem é enorme. Então, a realidade é que ninguém vai ter muito trabalho em fazer isso. E, de novo, é para o seu benefício. Estamos dando dinheiro na veia para vocês, pessoal. Essa é a minha visão, entendeu? Então, assim, eu acho que faz todo o sentido do mundo. Né? Poxa, Pedrosa, assim, cara, uma aula, assim, acho que a gente cercou todas as pontas aqui do ponto de vista de racional, de benefício de longo prazo. Só uma pergunta que, de repente, você passou assim e me deu a curiosidade de perguntar. Você falou que tem fundos no portfólio do MGFF que você não gosta, você usou essa palavra. Mais ou menos assim, da carteira, sem citar nome, sem dar nome aos bois, quanto da carteira do MGFF é uma carteira assim que vai bater na tua mesa e você vai tentar zerar na primeira semana? Assim, quantos por cento da carteira assim, é uma carteira que você não quer nem ver pintada de ouro? Assim? Eu estou em período de silêncio do VGHF, então não posso responder sua pergunta. Ok, fechado. Justo, vai. Foi justo minha resposta para você. Não, justíssimo. Porque isso aí já será uma estratégia dentro do VGHF, correto? Ok. Então, realmente, é isso. Mas o que eu posso te dizer, que eu já falei, é o seguinte, vamos lá. O VGHF continuará com sua estratégia, né, que ele é um hedge fund, que ele é um multi-estratégia. Então, se você olhar, historicamente, ele tem de 15% a 25% de fundo imobiliário. Então, assim, eu não vou querer ter mais, ponto. É isso. Perfeito. Poxa, Pedrosa, não tenho nem palavras para te agradecer. Não só a disponibilidade de ter respondido rápido, ter tido... Gente, a gente está gravando relativamente tarde da noite, isso aqui. Eu voltei de viagem ontem. Ele estava viajando, acabou de chegar praticamente. Por isso que eu não fiz antes. Mas... Não, é importante, você é um cara, de novo, você é um cara que tem uma audiência grande e mais do que isso, né? Quer dizer, você é um cara com conteúdo, um cara inteligente, sabe? A gente gosta do que você faz, entendeu? Então, cara, pra gente é muito legal poder ter espaço aí com você, porque no final do dia, de novo, né? A gente acredita no que a gente está fazendo e a gente quer poder fazer chegar essa mensagem ao maior número de pessoas possível, ponto. Né? Então é isso, certo? Então, assim, para mim, agradeço demais esse espaço no seu canal aí, tá bom? Valeu. Poxa, Pedrosa, brigadão. E quero agradecer muito também a você que assistiu aqui esse vídeo, esse bate-papo aqui com o Alessandro Vedrossi. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like para a gente saber que você gostou, principalmente reconhecendo que o Vedrossi está dando essa entrevista em período de silêncio, que é sempre um momento muito delicado para muito gestor, para muito administrador, etc. Se você tem alguma opinião, tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo que a gente tenta responder. Qualquer coisa eu pergunto para o Vedrossi, a gente tenta responder aqui embaixo. Se você acha que mais pessoas também têm que escutar essa mensagem, também têm que entender isso, não esqueça de compartilhar e se inscreva aqui embaixo, porque eu estou arrumando uma outra entrevista que vocês estão me pedindo há muito tempo e eu acho que dessa vez vai sair. Então, se você quiser acompanhar, quiser ser notificado, se inscreve aqui embaixo. Vou deixar mais 2 videozinhos aqui, se você quiser continuar a sua maratona de fundos imobiliários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau.